A estação de trem fervilhava de vida, com vozes se misturando ao som dos trens chegando e partindo. Despedidas e reencontros aconteciam com um misto de esperança e tristeza. No meio da multidão, uma mãe segurava uma pequena caixa desgastada contra o peito, suas mãos tremendo. "Não faça nada, esposa", ela insistiu, sua voz tensa enquanto olhava para o filho. Apesar de parecer alto para ela, ele ainda era a criança que criou, cheia de sonhos. O filho deu um sorriso que não foi genuíno. O apito agudo do trem cortou o barulho, um lembrete do tempo que escorria. Ele se inclinou e a abraçou, como se tentasse acalmar a tempestade de medo que girava dentro dele. "Pegue isso." Ela pressionou a caixa nas mãos dele. "Nunca abra. Mas se você for capturado, dê a eles como um presente." O menino pegou a caixa de sua mãe. "Você me promete?" "Eu prometo", ele disse, sentindo o peso de suas palavras. Ele olhou para sua irmãzinha de olhos largos e inocentes, sentada em sua cadeira de rodas. Inclinando-se, ele beijou suavemente sua testa. "Seja corajoso", ela sussurrou, suas palavras sinceras quebrando o silêncio ao redor. O apito do trem soou novamente e o menino recuou, com o coração doendo, acenando um último adeus. O trem arrancou em movimento, puxando-o para longe de tudo que era familiar para o desconhecido. O ar do campo de batalha estava carregado com o cheiro de fumaça e pólvora. O garoto, que logo se tornou um jovem devido à guerra, apertou seu rifle com mais força. Por mais que tentasse, o som das explosões e dos tiros abafava todos os pensamentos de casa enquanto a batalha rugia ao seu redor. "Abaixe-se!" Um grito ecoou e ele pulou em uma trincheira, enquanto uma explosão estremecia o chão próximo. O jovem lutou ferozmente, com a adrenalina pulsando nas veias. Cada encontro era um borrão de movimento e instinto, cada momento uma linha tênue entre a vida e a morte. No auge da luta, o estrondo da guerra sumiu, restando apenas o batimento do seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele viu seus camaradas caírem um por um, suas vidas extintas num instante. Era uma maré implacável de violência, e ele foi arrastado junto com ela. Mas então, num instante, tudo mudou. Uma grande explosão o arremessou para longe. Atordoado, ele viu soldados inimigos se aproximando, rostos cobertos por determinação sombria. Antes que ele pudesse reagir, eles o agarraram, arrastando-o, e aos poucos, soldados sobreviventes para longe do campo de batalha, que lutaram ferozmente para defender. Os soldados arrastaram o jovem pela lama, que olhou para cima. Com a visão turva, ele mal conseguia ver para onde o levavam. Rumo a uma grande trincheira, onde seus companheiros de armas já se alinhavam. Ele observou enquanto eram baleados sem aviso prévio, caindo de volta na vala comum. De repente, as palavras de despedida de sua mãe ecoaram em seus ouvidos. "Dê isso a eles, como um presente." "Espere", o jovem gritou com sua voz rouca. "Por favor, espere. Eu tenho algo para lhe oferecer." Os soldados que o arrastavam pararam abruptamente e se olharam com ceticismo. "O que você quer dizer?" ele perguntou. "Você tem informações?" "Eu tenho isso", ele disse, puxando a pequena caixa do bolso, a que a mãe dele havia dado a ele. A que ele conseguiu manter, segura consigo todo esse tempo, através de inúmeras batalhas e centenas, talvez milhares de milhas de guerra. Os soldados se olharam novamente e o ceticismo deles se transformou em zombaria. Os dois homens começaram a rir, enquanto um deles arrancava a caixa das mãos do jovem. Sem hesitar, ele abriu a caixa, jogando a tampa de madeira no chão. "O que é isso? Um tesouro?" ele perguntou de forma zombeteira. O objeto na caixa reluziu. Não era um tesouro, apenas uma simples colher de prata. Sua risada parou. "Ótimo. Em retribuição, você não vai morrer. Pelo menos não aqui." O jovem não teve tempo de questionar o que isso significava, pois um clube atingiu imediatamente a parte de trás de sua cabeça, deixando-o inconsciente. Quando ele abriu os olhos novamente, se encontrou em uma cela úmida e escura,
com risadas estridentes ecoando pelas paredes. Os soldados que o capturaram no campo de batalha estavam sentados com outros, conversando em sua língua nativa. O homem que arrastara o jovem começou a encenar uma pantomima dele, oferecendo a caixa, divertindo muito seus companheiros de armas. O jovem observava através das grades de sua cela, enquanto o soldado agora alcançava a caixa e pegava a colher, segurando-a como um troféu de guerra, enquanto o grupo ria cada vez mais, nenhum mais do que aquele que segurava a colher. Sua risada, no entanto, parou abruptamente e um estalo agudo ecoou pela sala mais alto do que qualquer bala. O corpo do soldado se contorceu grotescamente, sua coluna se dobrando para trás com um estalo anormal. Seus olhos se arregalaram, o pânico tomando conta de seu rosto antes arrogante, antes do ele desabar no chão. Os demais soldados, ofegantes, recuaram horrorizados com o que viram. Apesar de tentarem, nenhum conseguia desviar o olhar. Sua curiosidade, compulsiva, os forçou a continuar olhando para o corpo retorcido de seu amigo, ou mais especificamente, para a colher que ele ainda segurava em sua mão. Lentamente, com cuidado, um dos soldados avançou, ajoelhou-se e alcançou a colher. Ele lutou para arrancar a colher da mão paralisada do camarada. Ao segurar o cabo, outro estalo soou ainda mais alto e viu a coluna do amigo dobrar em um ângulo perfeito de 90 graus. O soldado caiu no chão, a colher caindo perto dele. Mas os outros soldados não correram. Assim como o amigo deles, um por um, cada um observava por sua vez, enquanto o outro pegava a colher. E imediatamente, ao ter uma pegada firme, via seu corpo contorcer para trás em um ângulo reto. Soldado após soldado, observava, esperando pela sua vez de ser dobrado para trás, até que finalmente restou apenas um. Ele lutou, resistindo à compulsão de pegar a colher amaldiçoada. Mas ele não conseguiu. Ele também se juntou aos seus camaradas, sua coluna se quebrando, enquanto seu corpo caía no chão. Quando o último soldado caiu, a colher também caiu, pousando não muito longe da cela do jovem. Ele, de repente, podia sentir isso chamando por ele. Ele não queria somente segurar a colher. Ele precisava daquilo. Se ele apenas estendesse a mão pelas grades da cela, quase poderia tocá-la. Gritos em uma língua que ele mal entendia ecoavam do corredor. Momentos depois, a porta do quarto úmido se abriu com um estrondo. Um grupo de soldados com uniformes distintos invadiu o local onde ele estava cativo. Um dos soldados observou a cena, os corpos torcidos e quebrados no chão. "Que diabos aconteceu aqui?" ele exclamou, seu olhar pousando na colher de prata. Enquanto o soldado alcançava a colher, o sargento a chutou para longe e apontou para a cela do jovem. "Tire-o daí", ele latiu. Sua ordem ativou os soldados instantaneamente. "Por favor, a colher!" o jovem gritou, sua voz desesperada e frenética. Porém, os soldados não compreendiam a língua que ele falava. Eles estavam ocupados vasculhando os bolsos dos soldados caídos, buscando as chaves da cela dele. "Acalme-se. Estamos tentando ajudá-lo, filho", respondeu o sargento irritado. Enfim, um soldado encontrou as chaves. A porta de sua cela se abre e o jovem se atira no chão. Os soldados aliados se entreolharam constrangidos. Inicialmente, eles acreditaram que o jovem estava se ajoelhando em gratidão por ser salvo. Ao invés disso, ele rastejava desesperadamente pelo chão de terra, procurando algo. "Acho que ele está procurando por isso", disse um dos soldados, segurando a colher pelo cabo. Os olhos do jovem se arregalaram. "Isso é meu", ele gritou, avançando em direção ao objeto. Soldados aliados agarraram o jovem, incertos de suas intenções. Conforme ele se movia, o soldado com a colher instintivamente a segurou com mais força. Um estrondo alto ecoou pelo ar. Todos se viraram a tempo de ver o soldado aliado dobrar para trás em um ângulo perfeito de 90 graus, seu rosto se contorcendo de dor e choque enquanto ele caía no chão. Uma onda de curiosidade compulsiva
começou a se alastrar entre os soldados ao observarem a cena. Um por um, todos começaram a se aproximar da colher. O sargento deles, um agente SCP, experiente, que decidiu se juntar à luta contra a tirania e cujo longo serviço na fundação lhe deu experiência com anomalias estranhas, deu um comando alto. Largue-isso. Ele gritou, agarrando um de seus homens no momento em que tocava a maçaneta. A urgência em sua voz tirou os soldados de seu transe. Eles instintivamente se afastaram, criando espaço entre eles e a aura sinistra da colher. Com cuidado, o sargento se ajoelhou e colocou a colher na caixa de madeira. Seus movimentos eram deliberados e firmes. O jovem observou o sargento fechar a tampa da caixa e riu amargamente para si. O próprio objeto que deveria protegê-lo quase se tornou o prenúncio de sua morte. Este objeto, aparentemente inofensivo, agora classificado como SCP-463, é enganosamente simples, uma colher que dobra suas vítimas. Quando segurado por mãos humanas, ele força a coluna a se dobrar para trás em um ângulo de 90 graus abaixo da vértebra torácica T6, resultando em morte ou paralisia severa quase instantânea. Seus efeitos são imediatos e inevitáveis. Nenhum equipamento de proteção pode prevenir as violentas contorções. Apesar de sua aparência comum, o SCP-463 já tirou várias vidas durante os testes. Estranhamente, ele só afeta humanos, não mostrando propriedades incomuns quando manuseado por sujeitos não humanos. Mesmo o contato indireto, como através de luvas, não faz nada para reduzir seu impacto mortal, sugerindo que a colher possui algum tipo de gatilho psíquico ou anômalo. Pesquisadores da Fundação SCP realizaram análises extensas usando imagens de nêutrons, ressonância magnética e outros métodos, mas a verdadeira natureza do efeito letal do SCP-463 permanece desconhecida. Tudo o que eles podem observar são os resultados horríveis, uma contração muscular súbita e violenta, que dobra o corpo humano de maneira antinatural. Atualmente, um SCP-463 está alojado em um local de contenção seguro, mantido em uma pequena vitrine de vidro reforçado. O transporte e o manuseio são estritamente regulamentados, sendo proibido ao pessoal interagir diretamente com a colher em qualquer circunstância. Após um incidente sigiloso durante o teste, alimentos e utensílios foram proibidos próximo à área de contenção do SCP-463. Que esta história sirva como um lembrete. Até mesmo os objetos mais simples e comuns podem esconder um perigo inimaginável. Afinal, quem poderia imaginar que algo tão simples quanto uma colher poderia se tornar uma anomalia tão mortal? Agora, assista a mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob. Inscreva-se enquanto exploramos ainda mais os arquivos secretos da Fundação SCP.